Se em algum momento na sua vida você já se lesionou, você precisa entender como funciona o retorno ao esporte. Como que funciona esse processo de reabilitação para você voltar a praticar o seu esporte. Por isso, hoje eu estou aqui mais uma vez com o Matheus Petrucci, que vai falar para nós hoje sobre o Return to Play, né? O que é, Matheus, esse Return to Play? Muito bem, Henrique, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Prazer estar aqui com vocês no Salescast. E essa pergunta é super importante porque a gente fala muito Return to Play, retorno ao esporte. O que é isso, né? Na verdade, o retorno ao esporte é o exato momento que a gente define e decide que o nosso paciente ou que o nosso atleta, ele está pronto, ele está apto a fazer a atividade esportiva dele. Então, se ele sofre uma lesão, ele vai participar, né, de todo um processo de reabilitação e chega um momento baseado em critérios, dependendo da lesão que ele tem. Hoje a gente vai abordar lesões de ligamento cruzado anterior, que a gente tem que bater todos os critérios e aonde a gente assina, dizer, ó, a partir de agora, tu tá pronto para voltar à tua atividade física, seja ela profissional, recreacional, de alta performance. Então, isso em si é o return to play. É o momento dessa tomada de decisão. E nessa tua caminhada dentro da fisioterapia, através de todos os estudos que tu faz, tu conseguiu fazer essa ordem cronológica de trabalho que tu pega a pessoa lesionada e entrega ela pro esporte de novo, a princípio pronta para performar de novo. Isso, com certeza. Frente a qualquer tipo de lesão, a gente vai falar mais das lesões ligamentares, mas frente a qualquer lesão, a gente tem que ter isso estruturado. A gente tem que saber como construir um processo de return to play. E esse processo, ele começa exatamente no dia da lesão, ou seja, quando aquele atleta, aquele paciente lesiona, ele já começa esse processo. E esse processo, Henrique, ele tem que ser estruturado. É o que a gente faz aí ao longo de praticamente 20 anos de formado, é construir esse processo durante o processo de reabilitação, né, construir essas etapas para que o atleta ou o paciente ou aquele aluno da academia, frente a uma lesão, ele consiga voltar ao seu esporte. Eu costumo dizer, a fisioterapia, ela é momentânea. O paciente não tem que esquentar muito o banco na físio. Ele tem que voltar à prática esportiva, ele tem que voltar ao seu treinamento, à sua rotina diária, e para isso tudo tem que ser muito bem construído e consolidado. Excelente. Antes de nós entrar até no material muito bacana que tu trouxe, tu acompanhou muito essa virada de chave da fisioterapia, onde quando os atletas se machucavam, antes eles ficavam acamados e hoje os atletas se machucam, eles descem para o vestiário, a reabilitação já acontece ali na hora e com movimento. É isso aí. A gente entende hoje que o movimento ele é o padrão ouro, né? Eu costumo dizer, às vezes os meus pacientes falam assim, Matheus, eu me machuquei, eu pensei que eu ia ficar aqui na academia, na clínica contigo e eu ia ficar na maca. Porque o cara menos fica na maca, não que ele não precise. Sim. Tem algumas condutas que vão ser mais passivas, que a gente chama assim. Mas a reabilitação é movimento, né? E o mais importante, existe uma frase de um fisioterapeuta chamado Phil Glasgow, então eu vou dar, né, os méritos a quem fez a frase, que ela coloca que a fisioterapia, ela é o treinamento no momento da lesão. Ou seja, se o atleta, se o paciente ele se machucou, ele tem que treinar já isso no processo de reabilitação. É por isso que o movimento ele é o padrão ouro. E se a gente vai para as evidências científicas, as principais evidências, as melhores evidências mostram isso, que o padrão ouro é o exercício. Então, o repouso, ele não é indicado. Pode ser um repouso relativo, mas a gente tem que se movimentar e colocar os pacientes em movimento quanto antes é o que vai garantir esse processo de retorno ao esporte, return to play, com mais segurança e com mais eficiência. O nosso desafio é reabilitar o atleta ou o paciente no menor tempo possível, porém com a maior segurança possível. E para isso, o movimento é a chave. Perfeito. Então, para o pessoal começar a entender essa complexidade, mas como que tu organizou isso em toda a tua caminhada na fisioterapia, vamos ir para o teu material ali, para o pessoal começar a realmente entender o que é o Return to Play. Muito bem. Então, vamos lá, vamos dar início a esse conteúdo um pouquinho mais denso, né? Aqui fica a minha apresentação, né? Eu costumo colocar aqui o currículo, mas eu não considero o currículo mais importante. Esse currículo só mostra um pouquinho daquilo que eu fiz ao longo da minha caminhada para chegar até aqui, tá? Então, a gente pode avançar. O que a gente vai abordar hoje aqui nesse podcast? A gente vai falar sobre ligamento cruzado anterior, né? E a gente vai construir um processo de return to play, vai trazer essa ideia de como construir esse processo de retorno frente a essa lesão ligamentar que acomete muito pacientes e atletas, né? Na verdade, praticantes de atividade física ou de esportes que acabam tendo elementos durante a sua prática esportiva que envolvem giros, né, ações de mudança de direção, que muitas vezes o pé fica fixo no chão,
paciente sofre uma entorse no joelho e acaba rompendo aí, muitas vezes, o ligamento cruzado anterior, que é um dos principais ligamentos do joelho. Tem outros ligamentos, colateral medial, colateral lateral, ligamento cruzado posterior. A gente vai falar especificamente do cruzado anterior, tá? Então, é importante a gente saber que para reabilitar o cruzado anterior, a gente vai ter sempre critério de força aplicada na articulação e a gente vai trabalhar mais sobre isso agora nesse exato momento, tá? Então, uma pergunta que eu já respondi ali, que o Henrique me fez no início, né? Ali, o que é o RTP e como que a gente constrói um processo de RTP eficiente? A gente já falou que isso aí, pode avançar. O RTP é essa tomada de decisão, né? Então, frente a uma lesão é quando que o meu atleta, o meu paciente, ele está pronto para voltar ao esporte. Então, a gente sempre tem que entender assim, o que é definido, essa definição, RTP é o exato momento que o cara está pronto para voltar ao esporte. E o que é o mais importante? Toda decisão de return to play, ela tem que ser compartilhada. Quando a gente trabalha em equipe, né, muitas vezes para quem trabalha daqui a pouco em clubes, né, clubes esportivos, com futebol, por exemplo, clubes de vôlei, de basquete, enfim, sempre vai ter um staff médica, né, então vai ser o médico, o fisioterapeuta, o preparador físico. Então é toda essa equipe que define junto o momento de return to play. Na clínica ou no consultório, quando eu e o meu paciente, ou eu e o meu atleta, sou eu que tenho que tomar essa decisão, tá? Mas geralmente vai ter um médico que vai acompanhar o caso frente àquela lesão, mas alguém vai ter que assinar embaixo e dizer, ó, agora realmente tu tá apto a voltar ao esporte. Então isso é definido como return to play. Podemos avançar um pouquinho. Então o que a gente tem que entender, tá? Que todo esse processo, ele é construído, então, desde o primeiro dia da lesão, tá? Então o cara lesionou hoje, seja uma lesão ligamentar, que a gente vai falar agora, e que o atleta ele vai passar por um processo de 9 meses de reabilitação, nas lesões de ligamento cruzado anterior, esse é o tempo estimado pela literatura, e saliento aqui que o tempo é apenas um dos critérios de alta, tá? Não é ele o determinante, bateu 9 meses está liberado, mas ao longo de 9 meses eu preciso construir todo o RTP, tá? Isso aqui vai ser importante, mas a partir do momento que isso é construído com eficiência, esse atleta vai estar apto a voltar à sua prática esportiva, tá? E a gente tem que entender o seguinte, pode passar para mim, o critério de retorno, né, ao esporte, a gente sempre tem um grande desafio. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente entende que frente a uma lesão, aquele atleta ele vai sofrer pressão do empresário, do dirigente de futebol, do treinador, da esposa, da família, né, dos torcedores. Então a gente tem uma pressão muito grande para reabilitar. E o nosso desafio sempre na reabilitação é aquilo que eu falei lá no início, é a gente conseguir reabilitar os atletas da forma mais rápida possível, porém com a maior segurança possível. Esse é o nosso desafio. E o return to play, ele passa por algumas fases. Pode avançar para mim, Gabriel, por favor. A gente tem que entender que o processo de retorno ao esporte, ele vai ter um retorno à participação, um retorno ao esporte, propriamente dito, que é a janela que a gente vai abordar. A gente vai abordar aqui o meio do caminho, e existe um retorno à alta performance. Quero trazer para vocês um exemplo, né? O que é o retorno à participação? Vamos pensar lá que a gente está reabilitando um atleta de futebol que sofreu uma lesão ligamentar e que ele está fazendo um trabalho com a fisioterapia. Ao longo do processo de 9 meses, ele vai chegar lá daqui a pouco pelo 4º, 5º, 6º mês, entre 5º, 5 e 6 meses de reabilitação. Daqui a pouco ele vai estar fazendo alguns trabalhos já dentro de campo, simulando algumas ações da posição que ele joga, com algumas cargas que ele tem dentro do campo. Esse é um retorno à participação, ou seja, ele começa a ter, ele vai para o ambiente onde ele pratica o esporte. Depois existe um segundo momento que é o retorno ao esporte, ou seja, ele começa a ser mais reinserido com o grupo, essas ações começam a aumentar um pouco mais a intensidade e ele começa a fazer um retorno mais gradual a ações ainda que tem mais transferência para o esporte que ele pratica. E é aqui que a gente vai falar sobre a aula, mas tem um terceiro momento que é quando esse cara está realmente performando 100%. Então a gente passa por 3 etapas. A gente vai falar hoje do return ao esporte, que é tirar o atleta ou o paciente da reabilitação, da fase clínica, e fazer exposições graduais com ele no campo, né, pensando no esporte que ele pratica. A gente vai utilizar o futebol como sendo a nossa linha de base aqui para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo em casa, tá? E tu acompanha o atleta no 1, no 2 e no 3 ou até o 2, entrando no 3? Perfeito. Eu costumo colocar assim, o fisioterapeuta ele vai acompanhar o atleta até o 3. É o meu ponto de vista.
Porém, eu tenho que entender que no 3, a preparação física vai estar comandando o processo. E eu, muitas vezes, acompanho o processo fazendo um trabalho de coadjuvante, que são importantes no processo de recuperação, daquela musculatura que foi solicitada. Eu faço um trabalho mais de backstage. O processo, a fase número 1, ela é da fisioterapia, tá? A fase número 2, ela pode ser comandada pelo fisioterapeuta, desde que o fisioterapeuta entenda sobre treinamento, porque é uma fase mais de exposição a métricas mais avançadas, mas o fisioterapeuta pode comandar, ou o educador físico pode comandar. E a fase número 3, a gente entende que ela é uma fase de preparação física. Então, se ela é de preparação física, quem comanda isso é o preparador físico, é o profissional de educação física. Mas o fisioterapeuta vai trabalhar em conjunto, né, dando aquele backstage. Então, é assim que a gente divide o trabalho hoje, tá? Então, quando a gente falar aqui do return to play no ligamento cruzado anterior, o que a gente vai fazer? Pode avançar para mim. A gente tem esse guideline aqui, né, da Aspetar, que ela é uma das grandes referências aí, é um centro de reabilitação, e nesse guideline ele traz as diretrizes daquilo que a gente precisa seguir. Eu costumo dizer assim, o mais difícil os caras já fizeram. Os grandes pesquisadores, eles trazem pra gente as melhores evidências. E a gente vai trazer essas evidências como um norte, como uma bússola, não como uma receita de bolo, mas como uma bússola do trabalho que tem que ser feito. Então, ao longo de todo o processo de reabilitação, a gente vai ter um caminho a ser percorrido. Pode avançar para mim. Aqui é um resumo, Henrique, que vai do momento pré-operatório de um LCA a todo o caminho que eu vou percorrer até o final do retorno à alta performance, tá? Até o final do processo de alta, porque ainda vai ser construído depois um processo de alta performance, tá? Mas todo o processo de reabilitação, ele tá aqui nesse caminho. Então a gente faz, não é o tema da aula hoje falar sobre pré-operatório, mas a gente faz um pré-operatório com os pacientes que têm uma ruptura de cruzado, onde o objetivo principal é ganhar força com esse paciente, e a gente vai evitar movimentos de salto, mudança de direção e giro sobre o joelho, mas o objetivo principal de um pré-operatório é construir um paciente forte, porque no pós-operatório ele vai ter perda de força, ele vai ter inibição artrogênica, ele vai ter edema, tá? E a gente vai ter que depois construir, ele vai ter perda de massa muscular por inibição artrogênica. Então, quanto mais força eu construir no pré-operatório, melhor para o pós-operatório, isso é fundamental. E a gente vai abordar agora essa temática aqui de reconstrução ao longo da aula, tá? Então, mas aqui é só esse quadro ele traz uma síntese pra gente. Então, assim, vamos pensar que agora, nessa aula, a gente está abordando aquele meio do caminho. A gente não vai falar das fases iniciais da reabilitação, a gente vai abordar o meio, que é o retorno ao esporte, né? Dentro daquele retorno ao esporte, existe um marco bem importante, que são quando o atleta ele começa a bater em torno de 3 meses de reabilitação, ou seja, 12 semanas. Até para que vocês fiquem mais familiarizados, a reabilitação de LCA, ela é muito, a gente gosta de contar ela muito por semana, eu brinco que nem uma gestação. Ela tem 9 meses, então é semana 1, semana 2, semana 23, semana 24. E a gente tem já descrito no nosso protocolo, pelo menos no protocolo do Prepara Academy, que é onde a gente traz todo esse protocolo, a gente tem descrito semana a semana o que tem que ser feito. Aqui eu vou trazer um quadro geral para vocês, né, da síntese dos meses, tá? Mas numa fase 2 ali de reabilitação, quando o paciente ele atinge em torno ali de 12 semanas de tratamento, é a hora que a gente já pode colocar esse atleta a começar a correr, tá? Então, dentro dos critérios de corrida, é claro que isso aí a gente coloca 12 semanas, pode ser 10 como pode ser 15 semanas. Ele está liberado para começar a fazer corrida em linha reta se, tá? Ele tiver uma ADM, né, uma amplitude de movimento de flexão de joelho, pelo menos de 95% comparado ao lado contralateral. A extensão, ou seja, o joelho dele tem que esticar total, e isso é uma métrica que a gente bate já com 15 dias de pós-operatório no máximo, tá? Esse paciente ele já tem que ter um grau de dor, se ele tiver algum tipo de dor abaixo de 2, ou seja, numa escala de 0 a 10, onde 0 é a ausência de dor e 10 é uma dor muito forte, essa dor dele tem que estar no máximo 2, tá? Depois a ausência de edema, e ele tem que ter um índice de simetria muscular de quadríceps de 70% de força comparado ao lado contralateral. Vou explicar de uma forma mais clara. Ou seja, vamos imaginar que o meu atleta ele rompeu o cruzado na perna direita. A perna dele direita tem que estar produzindo 70% da força em relação ao quadril, à musculatura de quadríceps, que é a extensão do joelho, né, a extensor do joelho, tem que produzir pelo menos 70% da força que a perna esquerda consegue produzir. E eu sempre vou comparar o lado operado com o lado não operado. Eu nunca vou comparar, por exemplo, a tua força com a minha. Eu comparo o indivíduo com ele mesmo, tá? Ou seja, em 3 meses de reabilitação é aonde a gente faz o primeiro teste de força muscular para quadríceps, tá? E a gente tem alcançado resultados bem satisfatórios do nosso protocolo
que muitas vezes, cara, com 3 meses eu consigo zerar praticamente ou deixar uma simetria de força muito equalizada. Ou seja, eu consigo construir força com o paciente já em 3 meses para quadríceps. A força de posterior de coxa, que muitas vezes é a área doadora, né? Eu não vou entrar aqui agora em tipo de cirurgia, mas só para entender. Uma das cirurgias que é mais feitas hoje é a retirada do tendão dos flexores para reconstruir esse ligamento que foi rompido, né? A força de flexores ela se arrasta mais para a gente ganhar. Mas a força de quadríceps, se tu fizer um bom protocolo, muitas vezes com 3 meses tu consegue, tu tem que buscar essa simetria. Se houver diferença, é de no máximo 30%, né? Ou seja, o quadríceps do lado operado tem que ter pelo menos 70% da força, então se houver diferença é de no máximo 30%, tá? Mas a gente tem conseguido os resultados bem satisfatórios, tá? E outro ponto importante é a realização de exercícios já em cadeia cinética fechada, seja com os pés no chão, tipo agachamento, né, um levantamento de terra, já com qualidade e livre de dor, tá? Isso é super importante. Então aqui são alguns critérios que a gente tem que bater aí em 12 semanas para liberar o paciente para correr em linha reta. A gente não está falando aqui de corrida com mudança de direção. Eu quero fazer uma corrida de montanha com 12 semanas. Não, cara, ainda não dá porque não vai estar pronto para isso. Muitas vezes o que acontece, a parte muscular ela vai ficar pronta antes da parte ligamentar. Tá? Isso é super importante falar. Porque o ligamento, ele pode, a fase de ligamentização que a gente chama, esse ligamento que foi reconstruído num pós-operatório de LCA, ele pode demorar até 2 anos para estar totalmente completo. Só que a força a gente ganha bem antes, graças a Deus, tá? Isso é importante. Então, pode avançar para mim. Então, vamos pensar lá que a gente está trabalhando aqui, tá? De novo, a gente não está abordando nessa aula as fases iniciais, a primeira semana, a segunda semana, a gente está abordando lá entre o mês 4 e o mês 5 da reabilitação. Ou seja, eu completei 12 semanas, a 13ª semana é a primeira semana do mês 4. Então, eu vou trabalhar a 13ª, a 14ª, a 15ª, a 16ª e depois vou até a 20ª semana, tá? Nesse momento, o que é importante eu construir para o Return to Play? Aqui, ó, Henrique, está o resumo do que a gente faz. Nesse momento ali de 13 semanas de pós-operatório até 20, a gente vai estar trabalhando com ganho de força mais intensiva, ou seja, eu vou trabalhar essa força mais concêntrica e vou trabalhar ali principalmente essa força concêntrica em cadeia cinética fechada. Eu vou estar utilizando exercícios de agachamento, afundo, búlgaro, enfim, trabalhando com uma intensidade de 80% a 90% da sua carga máxima, tá? Porque eu quero trabalhar força. Daí a gente pode entrar depois na seara de protocolos de força, a gente vai trabalhar com altas intensidades. A gente vai fazer um ganho de força máxima, tá? Eu posso utilizar um PIMA, eu posso utilizar, né, uma isometria concêntrica, tá? Em cadeia cinética aberta já com uma liberdade maior de ângulo. O que quer dizer? Porque, só para colocar para os pacientes, quando a gente vai pensar num exercício como chuta-chuta, que é a cadeira extensora, a gente considera isso de uma cadeia cinética aberta, tá? Esse tipo de exercício em amplitude total, ele só pode ser feito a partir da 12ª semana com segurança. Tá? Isso, alguns artigos trazem isso, tem alguns artigos trazendo outras evidências, mas a gente ainda aborda nessa forma, com 12 semanas eu posso trabalhar, tá, com liberdade de ângulo. Tá? Além disso, uma outra opção, tá, é a gente trabalhar daí para ganhos hipertróficos em cadeia cinética aberta. A gente gosta muito de fazer isso. Eu gosto muito, por exemplo, de mesclar exercícios de cadeia cinética fechada ao longo da reabilitação. Agachamento é um exercício básico, mas eu gosto de colocar, por exemplo, uma cadeira extensora, tá? Para um ganho de volume maior, um trabalho mais de volume, pensando um pouco mais na hipertrofia. Eu gosto de trabalhar cadeia cinética aberta numa cadeira extensora e a cadeia cinética fechada para um ganho de força. E a literatura me mostra que a utilização na reabilitação da cadeia cinética aberta com a cadeia cinética fechada, ela é um excelente caminho para a gente ganhar tudo que a gente precisa buscar durante a reabilitação. Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra, tá? Então, muitas vezes aqui, na 13ª, a 20ª semana, perdão, a gente vai trabalhar a cadeia cinética aberta, daí em torno de 70% a 75%, aqui ele está colocando de 50% a 70%, tá? Mas pode ser até 75%, porque a gente vai estar iniciando esse trabalho pensando num volume maior para ganhos hipertróficos. Além disso, a partir da 13ª semana, a gente costuma colocar trabalhos pliométricos, que são os trabalhos de salto, né? São as pliometrias, é colocar o paciente a fazer saltos, tá? É claro que para isso, toda vez que eu vou começar a fazer um trabalho onde meu paciente vai começar a pular, para a gente não ser tão técnico, a gente começa com trabalho de aterrissagem, que são as quedas, e os pogos, que são os saltitos, né? São aqueles pequenos saltos utilizando mais
o trabalho de tornozelo e menos flexão de joelho, tá? A gente começa dessa forma para progredir com os nossos pacientes. E daí, claro, esses trabalhos a gente pode fazer uma variação de base, de direção, de vetor, isso tudo pode ser feito, tá? Nessa fase, quando o paciente está com 13 semanas, 14, 15, até 20 semanas, a gente começa a utilizar os codes, que são os trabalhos de mudança de direção, né? Que é Change of Direction, em inglês, só para uma sigla, para a gente poder trabalhar. Então, a gente vai fazer os trabalhos de mudança de direção de 30 a 90 graus. Putz, deu um nó aqui, né? Então, como é que a gente faz? A gente pega um cone, que vai ser o momento inicial, coloca um segundo cone e faz um corte de 30 graus. Então, o paciente ele vai correr, ele vai fazer uma quebra nessa mudança de direção de 30 graus. Não sei se o pessoal consegue ver aqui, vamos pegar esse copo para usar como cone. Perfeito. E aí, 2 copos. pode ser tá? 2 copos. Uhum. 3, eu vou precisar de 3, na Então, verdade. Vou pegar a xícara. Obrigado, acho que fica melhor a visualização, né? Então, tu imagina o seguinte. Aqui eu já vou fazer um corte para 30. Vamos imaginar que isso aqui é 30 graus, tá? Então, o meu atleta, ele tá no primeiro copo aqui. Ele vem correndo, vou fazer por fora, fica mais fácil de enxergar. Ele vem por fora e chega aqui, ele quebra 30 graus. Depois, eu posso fazer isso aqui para 45 graus, eu fecho mais o ângulo. E nessa fase ainda eu posso trabalhar até 90 graus, ou seja, o paciente ele vem, ele faz um L, né? Ele quebra 90 graus, tá? Então, isso aqui são os cortes que a gente acaba fazendo nessa fase, tá? Das mudanças de direção. É claro que a progressão desses cortes eu posso pensar em fazer eles 5 metros, ou seja, o cara corre 5 metros e corta 30. Depois eu posso aumentar de 5 para 10, o cara correu 10 metros e cortou para 30 graus. Depois 15 metros, 30 graus. Ou seja, se eu aumento a distância para o cara fazer o corte, eu aumento a intensidade que está sendo aplicada de velocidade. Tá? E daí nessa fase a gente vai fazer também um trabalho mais técnico, analítico e individual. Ou seja, lembra, na fase de retorno ao esporte, eu estou levando meu paciente para o habitat onde ele pratica o esporte. Tá? Então eu vou fazer uns trabalhos de bola, de dinâmica de passe, num ambiente totalmente ainda controlado. Esses são os marcos de uma fase 3, ali em torno do 4º ou 5º mês, que é essa fase de retorno ao esporte, que é o que a gente está abordando na aula de hoje. Tá? Então acho que aí fica mais claro para a galera poder fazer. Aqui são algumas imagens das quedas, né? Então vejo que o atleta aqui é uma ilustração, o atleta aqui ele está pulando de uma caixa, e aqui é uma imagem congelada de um pogo, que é um saltito, onde ele pula basicamente, digamos assim, na ponta do pé. Então ele utiliza mais o complexo de tornozelo, não chega a utilizar tanto joelho e quadril nesse tipo de salto. Pode avançar. E aqui seria uma imagem, né? Isso aqui é um vídeo, a gente fez um recorte de um frame. É um atleta fazendo um trabalho, como a gente falou ali, de mudança de direção. Nesse corte aqui ele está fazendo um corte de 45 graus, tá? Então ele sai do primeiro cone, chegou lá, ele tem que bater para o terceiro cone fazendo um corte de 45 graus. E vejam que é um ambiente de campo, ou seja, que é um habitat onde o atleta realmente ele vai fazer as ações dele, tá? De trabalho de fisioterapia, pensando nas mudanças de direção, perfeito? Pode avançar. E um detalhe importante, a gente falou que na fase 3 ali, a gente começa a fazer os trabalhos iniciais de pliometria, através das quedas e dos pogos. E esse comentário clínico, tá? Ele é bem interessante, porque ele traz pra gente que apenas 30% dos pacientes que fazem a reabilitação do cruzado anterior fazem um trabalho pliométrico adequado, fazem os trabalhos de salto e fazem a progressão dos trabalhos de salto de forma adequada. E a gente entende que o treinamento pliométrico ali, ó, ele é superior ao treinamento tradicional para a gente melhorar a taxa de desenvolvimento de força. E assim, ó, o que eu preciso deixar aqui bem claro para a fisioterapia? Que o critério de alta da físio é força. Porém, o esporte exige uma boa taxa de desenvolvimento de força. Ou seja, eu preciso produzir força de forma rápida. E na reabilitação, muitas vezes a gente fica devendo em melhorar a taxa de desenvolvimento de força. Daí quando o nosso atleta volta para a prática esportiva, ele não consegue produzir força de forma rápida. E ele precisa produzir força de forma rápida, porque o esporte é rápido. É claro, Matheus, eu trabalho com levantamento de peso olímpico. Bom, tá, tua força pode ser mais lenta porque tu levanta altas cargas. Mas o esporte, eu preciso melhorar a taxa de desenvolvimento de força. E daí entra o trabalho pliométrico, né? E muitas vezes, se a gente não sabe como trabalhar a pliometria, a gente vai ficar devendo nessa parte. Tá? Isso é super importante. Pode avançar para mim, por favor. Outro ponto importante que a gente vai trabalhar aí nesse período, né, entre o 4º
Na verdade, ali de 13 a 12, de 13 a 20 semanas, são os trabalhos já de agilidade e mudança de direção, como eu acabei de explicar para vocês aqui usando os exemplos do copo. E eu só gosto de colocar isso aqui, a habilidade de agilidade, né? A gente fala assim, a gente vai melhorar a agilidade de um atleta. E muitas vezes a gente pensa só na parte física, então vou construir força veloz, o cara vai ficar mais ágil. A força é apenas uma das valências que precisa ser trabalhada para construir agilidade. Mas tem um outro ponto muito importante que é o fator cognitivo. O atleta que não tem um bom cognitivo desenvolvido, ele não vai conseguir ser um atleta ágil e veloz. Por que eu preciso entender? Porque se o cara tem um bom cognitivo, o cara consegue fazer uma tomada de decisão rápida. Ou seja, o cara tem que ser inteligente, o cognitivo tem que ser trabalhado. A gente utiliza alguns aplicativos, existem aplicativos de cor para fazer trabalho de agilidade, para enganar o cognitivo e trabalhar esse cognitivo com esse atleta, tá? Então o cara tem que ter uma boa ali, ó, digitação visual, reconhecimento de padrão, ele tem que antecipar aquela ação que ele vai fazer no campo. É claro que a parte física importa, tá? O cara tem que ter força, o cara tem que ter potência, tem que ter rigidez articular, vai ter que ser trabalhado. E a parte técnica também, ou seja, desenvolver essas habilidades de coordenação também vai ser fundamental. Então, a habilidade de agilidade depende do cognitivo, do físico e do técnico. Quer construir um atleta veloz, um atleta ágil, trabalha dentro desse tripé. E é interessante porque a tomada de decisão, por mais que tu treine com o atleta, essa é assim, a responsabilidade que é só dele. É dele, é tem o que perfeito, fazer, cara. né? É isso aí, é ele. Porque assim, de novo, a gente falou isso no podcast anterior, né? Quando o cara tá dentro de uma partida de futebol, por exemplo, ele tá dentro de um caos. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se o atleta vai driblar para a direita, para a esquerda, se o cara vai meter uma bola longa, uma bola curta, se vai ter 2 ou 3 marcadores, se ele vai ter que sair para a esquerda, para a direita. Só que chega uma hora, a decisão é dele. Então, assim, o cara cruzou uma bola, vou antecipar, vou fazer uma diagonal, não sei o que vai acontecer. Então, chega um momento que é ele com ele mesmo. É um esporte coletivo? É, mas a tomada de decisão é dele. Então, o cara tem que conseguir desenvolver isso aí. Porque o esporte, ele é o caos. Nunca sabe o que vai estar acontecendo, né? Beleza, pode avançar. Tá, então, assim, a gente tinha trabalhado uma fase 3, tá? Agora a gente vai trabalhar uma fase 4, então quando o nosso atleta ele tá ali entre o 6º e o 7º mês do ligamento cruzado anterior, tá? Nesse momento a gente vai estar trabalhando ali, tá? Da 21ª até a 28ª semana. Observem que aí, ó, a gente continua com o trabalho de ganho de força mais intensiva, tá? Força concêntrica. A gente pode trabalhar com carga ótima. Aqui entra um detalhe importante. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, já falo na sequência. A gente pode fazer trabalhos para ganho de força com cargas excêntricas supramáximas. Eu já vou mostrar uma ilustração para vocês, vai ter uma foto a seguir. Eu posso trabalhar as isometrias concêntricas, tá? E aí a gente pode trabalhar também com ganho de potência com exercícios balísticos com carga ótima, pensando numa perda de velocidade de até 30%, tá? Claro que quanto mais a gente avança, essa perda de velocidade ela vai ser menor, tá? No esporte de alto rendimento a gente vai trabalhar com perda de velocidade menor, tá? Mas aqui a gente faz uma introdução, muitas vezes, para um trabalho já de perda de velocidade. É claro que tem gente que tá falando, pô, Matheus, eu não sei nem o que é perda de velocidade, tá? Para isso, a gente trabalha com treinamento baseado em velocidade, né? O Henrique também trabalha bastante com essa ferramenta. É um dispositivo que ele leva em consideração a velocidade do treinamento, ou quanto que esse atleta está perdendo a velocidade durante o treinamento que ele está executando, tá? Isso é discussão para uma outra aula, mas é um ponto abordado aqui, tá? Depois ele vai entrar nessa fase, Henrique, já numa pliometria que a gente chama de fase 2, que é quando ele vai fazer saltos de duplo contato, ou seja, ele bate mais reativo no chão, ele faz os ropes. Ropes é um tipo de salto onde tu salta com uma perna e aterriza com a mesma perna. Eu posso fazer um rope unilateral, eu posso pular com a perna direita e aterrissar com a perna direita, ou eu posso fazer um rope bilateral, eu pulo com as duas pernas e aterrizo com as duas pernas. Isso é um rope, né? Até por classificação. Ou os bounds. Um bound é quando eu pulo com a perna direita, por exemplo, e aterrizo com a perna esquerda. Então eu pulei com uma perna e aterrisei com a outra, tá? E duplo contato é fazer o trabalho reativo no solo, tá? E a gente coloca uma média aí em torno de 40 a 60 contatos. Por sessão. Por sessão. Obrigado. É por sessão, tá? Então, imagina que contato é cada vez que ele bate o pé no chão, tá? Ele bateu o pé no chão, aquilo ali a gente considera um contato. Ou seja, é um salto, tá? Depois, as ações, os codes, né, as ações de mudança de direção, a gente já vai aumentar para 100% da intensidade, ou seja, ele já vai fazer aquele corte com bastante intensidade,
E a gente vai variar ali ainda de 45 a 90 graus, tá? Nessa fase ali, que é uma fase 4, entre o sexto e o sétimo mês, ele vai aumentar a intensidade dessa mudança de direção, tá? E a gente também vai aumentando a intensidade dos trabalhos com bola, com chute a gol, bola aérea, um treinamento físico mais técnico vai acabar sendo feito nesse tipo de trabalho. Pode avançar porque fica mais fácil a gente ilustrar. Só para mostrar, né, a gente falou agora um pouquinho, só deu uma brecha do treinamento baseado em velocidade, que é algo que a educação física, já a preparação física tem utilizado muito, e a gente é fã desse tipo de trabalho, né, dizendo que ele não é o salvador de tudo, mas assim, é mais uma ferramenta que a gente tem. E nesse comentário clínico aqui, é um comentário da Aspetar, e eles colocam o treinamento baseado em velocidade na reabilitação do ligamento cruzado anterior, para ver que interessante. Então eles fazem mais ou menos a colocação do VBT, né, que é o resumo dessa sigla, ali em torno do 4º mês. Então eles já têm trabalhado na reabilitação do ligamento cruzado anterior, tá? A partir do 4º mês aí com treinamento baseado em velocidade. Então ela é mais uma métrica que pode ser utilizada para a gente fazer os controles, né? Por isso que a gente botou lá no slide anterior, né, aquela perda de velocidade de 30%, para a gente começar a pensar numa carga ótima, tá? Que é uma discussão para um outro momento, mas a gente pode utilizar sim o VBT na reabilitação, porque a gente já tem alguns artigos trazendo a importância disso também na fase de reabilitação, não só na fase de treinamento, tá? Pode avançar. Aqui, na verdade, ficou só a foto, mas seriam os ropes e os bounds que eu expliquei, né? Então, o rope, lembrando só que tu salta com uma perna e aterriza com a mesma perna, e o bound é quando tu salta com uma perna e aterriza com a perna contralateral. Pode avançar. Depois, a gente vai ter aqui um trabalho super importante, a gente vai falar do treinamento isométrico, que a gente colocou ali. Existe hoje, tá, um trabalho muito grande, a gente sempre utilizou na fisioterapia a isometria. Mas a gente sempre pensou que isometria era tudo igual. E hoje a gente entende que isometria não é tudo igual. A gente tem treinamentos isométricos com características diferentes. A gente entende hoje que o treinamento isométrico ele é um grande aliado no processo de reabilitação para a gente ganhar força, tá? Ele é um grande aliado para a gente pensar em remodelamento tecidual e também para a gente aumentar a taxa de desenvolvimento de força. Então vamos avançar um pouquinho, só para a gente entender e contextualizar, né? Dentro das isometrias, né, que é a PIMA que a gente citou ali já nos slides anteriores, né, que são os push isométricos. De uma forma simples, eu gosto de explicar dessa maneira, são as isometrias de empurrar. É quando eu estou empurrando uma carga que eu não consigo vencer e ali eu estou dando 100% da minha força. Ou seja, eu tenho um alto recrutamento de fibras musculares, ou seja, eu tenho uma alta capacidade de recrutar fibras musculares, porém, a fadiga residual ela é muito pequena. Então, geralmente quando eu vou utilizar os trabalhos, e aqui está o conceito, nessa foto aqui ele está fazendo um trabalho de empurrar, né, um trabalho em apoio unipodal, ele está empurrando uma barra que ele não vai conseguir movimentar, porque ela está travada ali. Então ele tem um alto recrutamento muscular num ângulo pré-determinado. E qual é a diferença? Quando eu estou fazendo um trabalho dinâmico, de um agachamento, por exemplo, o tempo de exposição que eu fico em cada ângulo articular ele é muito pequeno. No trabalho isométrico, eu consigo aumentar o tempo de exposição no ângulo articular que eu pré-determinei. E geralmente ele vai ficar uma contração ali de 3 a 5 segundos naquela posição que tu pré-determinou, aonde o volume total, ou seja, o tempo total, ele é de 30 a 90 segundos. Então, isso é um achado bem interessante, porque na fisioterapia eu vou determinar o ângulo articular que eu quero trabalhar e vou fazer um tempo de exposição naquele ângulo. Isso pode variar de treino para treino, até mesmo dentro da mesma sessão, hora com ângulos maiores, hora com ângulos menores, mas eu consigo gerar um alto recrutamento, consigo ganhar força sem gerar fadiga muscular. Hoje, o treinamento isométrico, eu não quero entrar muito nessa área, mas sim, hoje o treinamento isométrico ele pode ser utilizado na reabilitação, pode e deve, mas ele é utilizado muitas vezes, por exemplo, como um trabalho de potenciação pós-ativação. O cara faz um treinamento isométrico e parte para um exercício principal. Eu não quero dizer aqui que o treinamento isométrico ele vai substituir o treinamento convencional, não é isso. Ele é mais um aliado. Se a gente souber utilizar, a gente tira proveito dele, tá? Depois, pode passar. A gente utiliza também as isometrias, né, os holds isométricos, né, as IMAs, que são uma isometria de segurar, uma isometria com característica excêntrica. Então, observa a foto ali, que o atleta está fazendo, né, um trabalho para posterior de coxa, por exemplo, onde ele está sustentando aquele peso no ar. Então aqui a carga que ele está levantando naquela barra tem que ser uma carga que ele consegue sustentar. Então a literatura coloca que seria em torno de 60% a 80% da carga máxima dele, tá? Para a gente ter uma ideia.
O tempo de contração, ou seja, o tempo de sustentação, ele pode ser de 3 até 10 segundos, é algum tipo de diretriz da literatura, tá? E o volume total, ou seja, o tempo total de sustentação, em torno ali de 60 a 100 segundos. Aqui nas isometrias excêntricas, ou seja, eu estou fazendo, a minha fibra está numa característica mais de segurar o movimento, ou seja, de alongar, de alongamento. É uma isometria que ela pode ser utilizada, por exemplo, nas lesões musculares, que foi um tema que a gente abordou no outro podcast, né? Então, assim, se eu tenho uma lesão muscular, eu gosto muito de trabalhar uma isometria excêntrica, daí com mais tempo, que são os holds com mais tempo de sustentação, em torno de 30 a 40 segundos de sustentação. É claro que para isso eu vou ter que adequar a minha carga para segurar todo esse tempo. O que acontece? Se eu tenho uma isometria excêntrica, eu também consigo modelar ou remodelar aquela minha fibra muscular. Então, vamos pensar que esse paciente ele fez uma lesão de ligamento cruzado anterior, que ele reconstruiu esse ligamento cruzado anterior utilizando o tendão dos flexores, tá? Então, essa foto aqui é um excelente trabalho para ser feito com esse tipo de atleta. Quando ele já tiver a capacidade de chegar a esse tipo de contração excêntrica, de sustentação, tá? Ele pode fazer esse exercício porque ele está ativando muito aquela área doadora. Tá? Então, é um tipo de trabalho que pode ser feito. E, além disso, a gente tem mais um tipo de... né, vou trazer mais um tipo de contração, que são os isométricos oscilatórios. Pode avançar para mim. Os isométricos oscilatórios, aqui está o Guilherme como modelo, tá? Nesse caso aqui, o nosso atleta, né, o nosso modelo, ele está fazendo um trabalho de oscilação. Lembra que isso aqui é só uma imagem. Então, ele estaria fazendo um trabalho para cima e para baixo, oscilando aquela carga, tá? Ele é um tipo de posição que a gente chama de semi-estática, porque ele está fazendo um movimento dinâmico, tá? E esse tipo de movimento dinâmico, ele tem uma semelhança com os trabalhos pliométricos. Ou seja, eu consigo, nas isometrias oscilatórias, onde o paciente está fazendo movimentos curtos, breves, ter uma melhora na taxa de desenvolvimento de força, que é, como eu falei, o esporte vai precisar de uma boa taxa de desenvolvimento de força. Então, é uma outra estratégia que pode ser utilizada aí no processo de reabilitação. Então, as isometrias hoje elas estão muito em alta. E, de novo, se vocês entenderam o conceito da isometria, o tipo de exercício é vocês que vão determinar. Se vai ser um agachamento, um búlgaro, um levantamento terra, enfim, um stiff, daí é vocês que determinam. O exercício, ele é só o produto final do nosso conhecimento. O mais importante é trazer o conceito, tá? Isso é importante. Gabriel, só volta um pouquinho na outra ali. Quero... Aí, ó. Talvez às vezes o pessoal pode se confundir, tá, mas é isométrico ou é excêntrico? Mas ele tá numa posição ali de flexão de quadril e flexão do joelho que ele tem um estiramento um pouco maior da posterior e mesmo nesse estiramento ele tem que segurar aquela sobrecarga. Então por isso que se caracteriza o isométrico numa posição mais excêntrica. Isso, ele tá segurando naquela posição. Então ele não tá fazendo um trabalho dinâmico ali, ele não tá descendo, ele vai sustentar naquela posição. E naquela posição, o que acontece? Vou usar o bíceps aqui como trabalho. Ele está segurando o movimento. Se ele não sustentar, o movimento acontece. Então ele está fazendo uma isometria para segurar. Por isso, uma isometria de sustentação. E deixa eu já aproveitar a tua pergunta e vou trazer mais um ponto importante. Nessa posição ali, observem a angulação do joelho dele, tá? Aquilo ali é mais ou menos 20 graus de flexão de joelho. É nesse ângulo que a posterior de coxa rompe durante um sprint, que foi a temática que a gente já abordou no nosso outro podcast, falando do treinamento de velocidade. É no ângulo de 20 graus que a posterior rompe. Por que é nesse ângulo que a posterior rompe? Porque é nesse ângulo onde eu tenho uma maior angulação, uma maior distensão já do meu bíceps femoral, que é o músculo mais acometido, tá? Então eu gosto muito de trabalhar esse exercício na reabilitação do ligamento cruzado anterior, que é o que a gente está dando de exemplo nessa aula, mas também para quem teve lesão de posterior de coxa, é um ângulo crítico a ser trabalhado, tá? Então, realmente, ele está sustentando aquela posição. Ele está fazendo uma isometria de sustentação com característica excêntrica. Perfeito. Pessoal, vocês que ainda não assistiram o outro episódio que a gente gravou, é muito importante para complementar esse. Então, corre lá, procura no canal, vocês vão achar lá o episódio que a gente gravou, que traz muita informação importante que complementa tudo isso que o Matheus está trazendo aqui para nós. Perfeito. Aqui a gente já falou, pode avançar. E daí é o seguinte, né? Aqui é um tipo de microciclo, tá, Henrique? Isso aqui é o que a gente gosta de fazer, né? Vamos pensar que nessa fase, que ele já tá lá, 6º, 7º mês, depois vai para o 8º, 9º, esse cara ele já tá fazendo um monte de coisa. Ele não tá mais lá na fisioterapia inicial. Então,
isso aqui é um tipo de microciclo para entender que daqui a pouco, numa segunda-feira, esse cara vai chegar pra gente na físio, ele vai fazer um trabalho pliométrico, um trabalho de aceleração, um trabalho de mudança de direção e também vai fazer um treinamento técnico. Depois, na terça, ele pode fazer um trabalho de força geral, dentro de todos os parâmetros que a gente já colocou até agora, para os meses que ele está trabalhando. E depois, na quarta, ele faz um trabalho condicionante, técnico, coordenativo ou específico da posição. Voltou na quinta, faz de novo pliometria, aceleração, mudança de direção. Na sexta, força geral. E no sábado, um trabalho condicionante. Então, eles se repetem. Então, a gente faz isso nesse formato. É uma ideia de estruturação de microciclo. Matheus, o cara não consegue... Volta só um pouquinho. O cara não consegue trabalhar de segunda a sábado. Bom, talvez tenha que juntar 2 tipos de trabalho no mesmo dia. Eu posso fazer um trabalho de pliometria, mudança de direção e força no mesmo dia? Se eu tiver menos tempo para trabalhar, beleza. Quem é que eu faço primeiro? Os trabalhos mais relacionados à potência ou os trabalhos mais relacionados à força? Trabalhe a potência primeiro, porque a velocidade ela é mais sensível à fadiga. Então não queira trabalhar o trabalho de força primeiro. Trabalhe aquilo que é mais sensível à fadiga, para que o cara entregue 100% e depois é feito o trabalho de força. Lembrando que aqui a gente está falando de esporte, a gente não está falando do fitness, tá? Isso é importante salientar. Tá? Isso é bem importante, quer dizer, uma dúvida, mas eu vou trabalhar a força primeiro, porque se... Não, no esporte, aquilo que é sensível à fadiga vai ser trabalhado primeiro, tá? A gente está falando aqui que com atletas, tudo que eu quero fazer com esses caras é trabalhar longe da fadiga. Então isso é super importante, tá? A gente está falando aqui de esporte, seja ele profissional ou amador, mas de esporte, não do fitness, tá? Beleza, agora pode avançar. Depois a gente vai numa fase 5, né, que é o mês ali, o 8º e o 9º mês, tá? Pode avançar. Daí, nessa parte, então, a gente está ali em torno de 29 até 36 semanas, é a reta final. A gente vai trabalhar muitas vezes uma excêntrica supramáxima, que eu fiquei devendo a foto, eu vou mostrar agora, para manutenção de força, tá? Continuo trabalhando as isometrias oscilatórias. Eu posso trabalhar com carga ótima, né, com perda de velocidade em torno de 15%. Lembra que na fase anterior a gente trabalhou com uma perda de velocidade maior, 30%. Agora eu estou trabalhando já reduzir para 15%, ou seja, vai ser mais sensível ali a perda de velocidade. Dentro dos trabalhos pliométricos, dos saltos, eu vou para uma fase 3, eu faço uma pliometria contínua, uma pliometria mais reativa. Aí, de novo, vou trabalhar com ropes, lembrando que pula numa perna, aterriza na mesma perna, com os bounds, onde eu salto com uma perna, aterrizo com a outra, e também com os drops, né, que são as quedas, né, os saltos caindo de caixas, enfim, em torno de 30 a 60 contatos por sessão. Os trabalhos de mudança de direção, eu vou aumentar a intensidade, aumentando o ângulo de corte. Aquilo que eu fazia de 30 a 90, depois de 45 a 90, agora eu vou fazer a mudança do ângulo de corte de 90 graus, passo para 135, perdão, 135 para cá. O cara ele tem que correr aqui e cair para cá, então 135. E o ângulo de corte maior, com maior intensidade, é quando o cara bate 180, ele bate e volta, tá? Esse é o que tem maior intensidade, tá? Então isso é importante. Daí posso fazer a progressão 10, 15 até 20 metros. Daí a gente vai trabalhar o top speed, que seria já as ações de alta velocidade. E para quem não sabe como progredir nas ações de alta velocidade, a gente já gravou um podcast mostrando como a gente avança, que aquilo funciona tanto para reabilitação quanto para o treinamento. Então, eu vou deixar a dica para vocês, assistam outro podcast que fala sobre treinamento de velocidade lá na reabilitação, tá? Daí o volume total, né, para top speed vai ser em torno de 200 a 400 metros, volume total, em alta velocidade. E a gente vai fazer a progressão, a exposição ao confronto, né? Ou seja, o cara já está tendo um confronto, está tendo toque, está tendo contato, ou seja, a gente vai progredindo isso dentro das ações de campo, pensando que a gente está usando sempre como modelo aqui um atleta de futebol, tá? Então, é isso que a gente trabalha. Então, aqui tá as pliometrias mais contínuas, né? Os saltos, assim, com barreira, que vão exigir mais a demanda, vai ser feita a demanda de carga excêntrica para queda de salto também vai ser maior. Pode avançar. Aqui seriam, né, uma foto ilustrativa dos trabalhos de mudança de direção, os codes de 90 graus, 135 graus ele bateu daqui e voltou para lá, e 180 quando ele bate e volta, tá? Pode avançar. Aqui seriam as isometrias oscilatórias. Imagina que o nosso atleta, que se ele tivesse em movimento, ele estaria fazendo o que a gente chama de esperneio, né? Ele faz uma ponte, bate rapidamente os calcanhares no chão. Isso aqui é uma isometria isolatória, que daí é uma isometria que a gente chama de ataque,
né? Pode ser feito isso, é mais rápido, tá? É um tipo de isometria oscilatória, pode avançar. E aqui é um trabalho de excêntrica supramáxima. Imagina que esse atleta aqui, o que ele está fazendo? Ele está com uma barra nas costas e ele só vai, está fazendo isso em apoio unipodal ali, ele só vai sentar. Por que ela é uma excêntrica supramáxima? Porque ele não consegue segurar, mas ele tem que descer o mais lento possível até encostar o quadril no banco, ele sobe com as duas pernas e vai de novo para apoio unipodal, fazendo todo o trabalho excêntrico, com uma carga que muitas vezes vai ser ali, ó, em torno de 100 a 140% da RM dele. Lembrando que quando a gente faz esse trabalho excêntrico de alta intensidade, a gente consegue colocar cargas acima de 100% da RM dele, né? Então é um trabalho realmente bem intenso, tá? Então a gente vai utilizar ali de 1 a 5 repetições, em torno de 2 a 5 séries esse tipo de trabalho, tá? Que ele vai ter uma intensidade bem alta, tá? Pode avançar. Daí aqui tá, para o trabalho de força, a gente pode pensar lá nas isometrias reativas, oscilatórias, né? A gente pode pegar de 1 a 3 exercícios, trabalhar de 3 a 5 repetições, de 1 a 3 séries uma vez na semana. Depois a gente pode... Lembra que aqui a gente está fazendo uma manutenção de força. A gente já ganhou força ao longo do processo de reabilitação. Aqui eu estou querendo só manter aquela força, tá? Então eu posso trabalhar depois numa excêntrica supramáxima, tá? De 1 a 3 exercícios, 3 a 5 repetições, de 1 a 3 séries, uma vez na semana também. E posso trabalhar com carga ótima, né? Com perda de velocidade em torno de 15%. Pode ser menos, pode ser 10%, pode ser 5% só de perda de velocidade. Daí geralmente acaba escolhendo um tipo de exercício e faz um apanhado geral para trabalhar a força com ele aqui. Na ISO reativa ali de 30 a 60% da capacidade máxima. Isso, da RM dele. E aí tu precisa fazer esse teste, expor ele a um teste, ou tem uma forma assim, talvez pela percepção de saber que... A gente costuma fazer o seguinte, o que a gente costuma fazer? Hoje a gente pode utilizar, na minha realidade, muitas vezes eu uso o VBT para fazer ali o perfil de carga dele, e ali eu já consigo ter uma estimativa de RM, tá? Pode ser por ali, tá? Ou a gente costuma fazer também, eu gosto de fazer hoje um trabalho de pelo menos de 5 repetições máximas e ali, a partir dali, trazer uma métrica mais para a realidade dele. Eu prefiro sair da subjetividade. Então, geralmente hoje na reabilitação, ou eu uso o VBT, com aquele paciente que tem a condição de usar o VBT, porque também assim, não é todo mundo que eu reabilito que eu consigo utilizar o treinamento baseado em velocidade, tem que ser dito. Tem que ter um perfil de pacientes que são mais ativos, mais um perfil um pouco mais atlético, fica mais fácil de utilizar o VBT, tá? Ou senão eu faço um teste estimado com ele de torno de 5 repetições máximas para trazer o perfil e conseguir criar essa sequência ali de repetições para trazer mais próximo. Em último caso, poderia ser a subjetividade? Poderia, mas eu procuro não fazer isso dessa forma. Tá? Beleza. E daí aqui também vem um tipo de microciclo, tá? Um treino técnico mais na segunda-feira. Lembra que esse cara agora, ele tá fazendo um trabalho já final. Então ele pode fazer um treino mais técnico na segunda, depois ele de força máxima e potência na terça-feira. Lembrando que ele vai trabalhar a potência primeiro. Tá, posso fazer um técnico, daí os trabalhos anaeróbicos. Aqui vem bem a parte já de treinamento físico, tá? Bem importante falar isso, tá? Depois um físico técnico na quarta, com aumento de volume. Depois, de novo, repito, pliometria, aceleração, mudança de direção na quinta, um trabalho técnico na sexta, depois um físico técnico no sábado. Isso aqui é um modelo muitas vezes utilizado, tá? Dentro do futebol, por exemplo. É como que tu quebra um microciclo ao longo da semana. Tá? Então fica uma sugestão aqui. Tá? Perfeito, pode avançar. E daí, lembra que a gente está falando ali de reabilitação, né, de bater os critérios. Então, com 9 meses dentro de pós-operatório, o que eu preciso ter? Aqui são todos os critérios que precisam ser construídos para a alta do paciente. Então, a literatura traz que o tempo médio é 9 meses. Lembrando que o tempo é uma estimativa, tá? Então, o que eu preciso bater? Um índice de simetria de quadríceps. Eu preciso avaliar a força de musculatura de quadríceps. Lembrando que eu já falei que o primeiro teste eu fiz com 3 meses, costumo fazer os segundos testes, eu faço essa bateria de testes aqui com 6 e refaço ela com 9, tá? Então, com 3, para não ficar confuso, testo só quadríceps. Com 6, todos esses critérios e depois com 9, repito todos os critérios. Se vocês construírem a reabilitação de forma muito organizada, com 6, a gente bate isso aqui. Mas eu não dou alta com ele com 6, eu acompanho até o 9º, tá? Isso é importante. Isso é bem importante, tá? Então depois a gente vai fazer os rope tests, que são os testes de salto, tá?
Outra hora a gente pode explorar mais os testes, mas são os testes onde tu tem que pular com uma perna e aterrissar com a mesma, tu faz um single, que pula um teste só, o triplo, que tu vai testar um pouco mais essa força reativa, são 3 saltos, e o crossover, que tu faz um salto mudando um pouquinho de direção, tu tem que buscar o equilíbrio, se houver uma diferença de no máximo 10% da distância da perna operada para a perna contralateral, tá? Vai existir uma busca pela relação de força quadríceps isquios de 60 a 40, né? Então, o meu isquiotibial tem que conseguir produzir pelo menos 60% da força que o meu quadríceps produz, então isso é importante. O drop jump unilateral, que são os testes de queda unilateral, tá? O side, que é um teste, isso aqui é importante, ó. Se vocês forem para a literatura científica, vocês não vão encontrar na maioria dos artigos o side. O side é um teste de salto lateral, que também é utilizado para entorse de tornozelo. No nosso protocolo, no Prepara Academy, a gente gosta de colocar o side porque ele é um salto lateral. Então a gente coloca o side test também, tá? Depois a pontuação nas escalas, né? ACL, RSI e no IKDC, que são escalas funcionais que verificam e quantificam a qualidade desse paciente ao longo do processo de reabilitação. E depois o teste de Illinois, que é um teste que o paciente tem que fazer ações de velocidade, mudança de direção e alguns cortes para ver se a parte da agilidade. Se a gente bate todos os critérios, a gente consegue iniciar a progressão aí para os nossos pacientes. Pode voltar ali a relação quadríceps e isquios. Os isquios, eles têm que fazer 60% da capacidade do quadríceps. Do quadríceps. Ah, tá. Tinha falado uma relação ali de 40 a 60. Tem essa zona de isso. segurança aí. Isso, tem essa ação, isso aí. Então ele tem que produzir pelo menos 60% da força que o quadríceps consegue produzir. Se estiver abaixo dos 60, tem que trabalhar mais assim, isso. O que acontece, né? E aí vem um detalhe bem importante. Até essa semana, na verdade agora, esses dias eu publiquei, na verdade, no meu Instagram, uma relação de um artigo novo, né? Um artigo, na verdade, de 2023, que ele traz essa construção da força dos isquios tibiais, tá? O que acontece? Ganhar força nos isquios, quando ele é a área doadora, cara, é bem desafiador, tá? E a literatura mostra que muitas vezes eu vou precisar de 2 anos para conseguir equalizar a força de isquios tibiais. Só que se eu não consigo equalizar essa força, isso aumenta demais a chance de recidiva de lesão. A gente tem alguns casos, eu não vou trazer nome de atletas que voltaram de reabilitação e que lesionam a posterior ou que rompem o cruzado no mesmo joelho ou até mesmo no joelho contralateral. Então os artigos já mostram a importância da gente equalizar essa força dos isquios tibiais, tá? Então, porque existe essa relação de força de quadríceps e isquios, que é um ponto, mas agora esse artigo que eu estou falando, ele trata da força do isquiotibial, que foi a área doadora, com o isquiotibial contralateral. É bem difícil ganhar essa força e também é bem difícil ganhar essa relação quadríceps isquios. Então o grande desafio é, num pré-operatório, se a área doadora for a área de isquios tibiais, e vocês tiverem essa informação, senta a lenha no reforço do isquio. E depois no pós-operatório, trabalha, periodiza exercícios para ganhar força nesse isquiotibial. Lembrando que a área doadora do isquio é a musculatura de semitendíneo e grácil. Tá? É o tendão de semitendíneo e grácil que é retirado para fazer a reconstrução daquele neoligamento. E daí depois, ao longo do processo de reabilitação, eu tenho que colocar exercícios que trabalhem bem essa parte flexora do joelho. E daí, muitas vezes, a cadeia cinética aberta, através de uma cadeira flexora ou de uma mesa flexora, vai me trazer um bom trabalho para aquela área. Então, eu também tenho que escolher os melhores exercícios que vão fortalecer aquela área ali, que foi a área doadora, tá? E é bem desafiador. Essa área doadora normalmente é do mesmo lado do joelho? Do mesmo lado operado. Já teve, assim, geralmente quando o cara rompeu a perna direita, é a primeira lesão, o médico vai fazer a cirurgia toda do mesmo lado. Eu pego o paciente, o cara teve recidiva de lesão, o médico pode usar o flexor do lado contralateral. Né? Ou daqui a pouco o olho vai ter que utilizar um ligamento patelar, mas, via de regra, ele vai tirar sempre do mesmo lado. Porque senão tu teria uma cirurgia de um lado, não é uma regra absoluta, mas senão tu teria uma cirurgia de reconstrução de um lado, uma área doadora do outro, aí tu mexeria nas duas pernas, entendeu? Sim. Fica mais bagunçado, então o cara vai tirar geralmente do mesmo lado. E o pessoal que tem recidiva 1, 2, 3 vezes vai tirando de outros locais, sabe? Onde sobra. Aonde sobra. Mais ou menos isso. O que acontece? Né? Porque assim, as principais áreas doadoras, né, são tendão dos flexores, é o terço central do ligamento patelar, é tendão quadricipital, mas sim, a gente já pegou casos de pacientes que têm 3 cirurgias. Rompeu a primeira, a segunda e a terceira vez e reconstruiu 3 vezes. Então pega os 2 flexores e pega mais um ligamento patelar. Aí vira bagunça, assim, bagunça mal de falar, porque é cirurgia em cima de cirurgia, né? Sim. Entendeu? Então, é isso aí. Então, porque as principais técnicas utilizadas é
a retirada do terço central do ligamento patelar e o tendão dos flexores. Ótimo. Tá? Eu não posso deixar de fazer novamente nesse episódio aquela pergunta, para que tu deixe uma mensagem final e deixe claro pro pessoal por onde eles podem começar. Na verdade, todos esses 50 minutos de conversa, tu já trouxe todo o passo a passo. Então, o pessoal tem que voltar e olhar de novo. Então, não necessariamente trazer o passo a passo por onde começar, porque tu já entregou tudo para nós, mas uma mensagem final para essas pessoas que recebem esses pacientes, muitas vezes com recidiva, e se assustam dessa realidade. Tá, eu acho que a mensagem que eu tiver, se eu tenho que deixar uma mensagem para vocês é o seguinte: a gente tem que levar muito a sério o processo de reabilitação de um ligamento cruzado anterior e a gente tem que enxergar aonde que o nosso paciente precisa chegar e a gente tem que construir juntos esse caminho. Porque eu recebo, Henrique, muitos pacientes que fizeram cirurgia, que fizeram reabilitação e fizeram em outros locais, e eu pergunto para ele, tu sente confiança no teu joelho? E o paciente me diz que não. Eu pergunto, tu fez os testes de alta? E o paciente fala que não. Então eu vejo muitas vezes a fisioterapia ela erra porque se a gente não tem critérios bem definidos e não dá uma alta com segurança, a gente aumenta demais a chance. Então é fazer a meia culpa. Para quem trabalha com reabilitação, tem que saber construir o processo, tem que saber pegar o paciente pela mão e levar ele até o final e dar alta com critérios. Porque essa é a única forma da gente diminuir a chance de lesão. A gente sabe que isentar a 100%, isso é uma utopia. Mas a gente tem que construir o nosso processo sempre baseado na ciência, com critérios bem definidos e saber que essa caminhada é longa, mas ela precisa ser feita. E também motivar o paciente, porque é nosso dever, para que ele vá do início até o fim. Porque às vezes o paciente também abandona o tratamento. Porque a fisioterapia nem sempre é a coisa mais legal do mundo. Os caras não querem estar num ambiente de reabilitação. E a gente tem que transformar esse ambiente de reabilitação num ambiente de treino, num ambiente melhor e conduzir o processo até o final. Então é uma dica, é uma orientação, mas é um pedido para que os fisioterapeutas consigam realmente conduzir o processo como ele tem que ser conduzido. Porque essa é a única forma da gente ser reconhecido no mercado de trabalho, consequentemente a gente vai ganhar mais, vai ter uma carreira de sucesso. Então esse é o caminho a ser percorrido. E é interessante tu trazer isso porque esse trabalho da psicoeducação para o paciente se sentir confiante é muito o nosso papel da área da saúde, porque como tu falaste, chega pacientes para ti, tu pergunta, e aí, tu tá bem? Ok, mas com quais critérios? Ele não sabe. Agora, diferente de outro paciente chegar para ti e dizer, bom, eu tô bem, sabe por quê? Porque eu fiz os ropes, fiz os bounds, fiz a troca de direção e com todos os parâmetros ok para que eu possa agora reproduzir esses movimentos fora do ambiente de reabilitação, né? É isso aí, isso tem que ser feito. Porque, cara, não tem como a gente reabilitar e não tem como a gente dar alta se a gente não tiver esses critérios definidos. É impossível. A chance de sucesso, ela é muito pequena. E a gente está trabalhando com vidas, com pessoas que buscam e que depositam na gente uma confiança extrema. É o que eu falo pro paciente, né? Eu falo duas coisas, ó. Eu vou te pegar pela mão e a gente vai caminhar junto. Quando é o cruzado, eu falei, é uma caminhada de 9 meses. Ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai junto. E é claro, eu também passo pro paciente, né, pessoal, a responsabilidade para ele. Eu costumo dizer pro meu paciente, para todos os pacientes hoje eu falo isso, eu digo, ó, 90% do sucesso do tratamento depende de ti. Eu faço só 10. Os meus 10, eles são indispensáveis. Mas quem vai trabalhar é tu. Então tu tem que seguir a minha orientação. E se tu não seguir, eu vou saber o que tu não está seguindo. Porque eu vou me mensurar e metrificar o tempo todo. Mas é importante a gente ter esse entendimento e a gente fazer isso aí de forma sólida. Perfeito. Relembra pro pessoal aonde que eles podem te encontrar, o que tu tem de produtos, serviços, se eles quiserem aprender mais contigo ainda. Perfeito. A melhor forma de me encontrar é através do Instagram, então é @MatheusPetrucci. Tá? Ali a gente tem um canal de comunicação, ali tem meu contato de WhatsApp, e ali tem os principais cursos que a gente ministra hoje através do Prepara Academy, né, que são cursos de formação para fisioterapeutas e educadores físicos. A gente tem um curso, por exemplo, de ligamento cruzado anterior, que a gente fala do pré-operatório até o retorno à alta performance. A gente tem cursos de lesões musculares que a gente aborda também dentro dessa mesma lógica. Curso de treinamento baseado em velocidade com o Guilherme Anzilheiro, que é o meu parceiro nessa jornada, um preparador físico com alta experiência no mundo de futebol. A gente tem o Prepara Soccer, né, que fala sobre preparação física para o esporte, principalmente o futebol, tá? Curso de força e velocidade.
Então, dentro do Prepara Academy, mas acessando o meu Instagram, vocês têm acesso a todas essas informações e a gente está sempre ali divulgando aonde são os nossos cursos. E para quem precisa dos atendimentos presenciais, né? Eu trabalho em Porto Alegre de forma presencial e atendo também de forma online, tanto pacientes quanto atletas profissionais e amadores. A gente tem um produto hoje para atletas de futebol, pensando na alta performance, onde a gente entrega, a gente faz o gerenciamento profissional desse atleta, né? Pensando em tudo que envolve parte física e parte de reabilitação. Mas tudo isso vocês encontram através do Instagram, ali a gente está sempre divulgando datas de cursos, enfim. Os atendimentos presenciais, eles acontecem em Porto Alegre, na nossa clínica, que é a Clínica Escopo, tá? Então, junto à Bepro Academia em Porto Alegre, se alguém precisar, a gente está lá à disposição de segunda a sexta sempre. Excelente. A gente te agradece mais uma vez a tua presença para trazer no segundo episódio muito mais informação e para te agradecer, a gente tem mais uma lembrança da nossa patrocinadora, a Padoca Arte. Provavelmente ela te mandou aí uma granola. Oh, obrigado. Deixa eu abrir aqui. Ela tem aí o slogan dela, que o teu alimento seja o único remédio. Tá também nessa missão aí de entregar saúde para as pessoas através dos alimentos também. Olha aí, obrigado. E até falar, né, a alimentação e a nutrição não é minha parte, não sou nutricionista, mas a gente sempre orienta isso que os nossos pacientes procurem, né, uma alimentação saudável e procurem os profissionais que trabalham com essa área, porque a gente não consegue construir nada sozinho. A reabilitação é o conjunto do treino, de uma alimentação saudável, de um descanso e do processo de reabilitação. Então, muito obrigado pelo presente. Perfeito. A gente agradece, então, a tua presença. Já deixamos brechas para outros episódios, né? Não tem como abordar tudo. Fechamos aí mais uma hora de conversa. A gente agradece muito a presença. Eu que agradeço. Pessoal, para você que ficou até o final, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que as pessoas também entendam sobre o Return to Play. Aqui, em algum lugar dessa tela tem um QR Code, nesse QR Code estão os nossos patrocinadores, então eu já quero agradecer à Fábrica de Suplementos, o Dr. Jair Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado por acreditarem no nosso projeto. Se você tem uma marca ou uma empresa e você quer trazer para dentro do SalusCast, você pode acessar aqui embaixo um link e nesse link eu encaminho vocês para as ativações da marca. Lá nas ativações da marca eu explico direitinho como que vocês podem trazer a empresa ou a marca de vocês aqui para dentro do SalusCast, tá certo? Então, para relembrar, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas e eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.